As pessoas deveriam olhar para nós e ver que nós somos diferentes, mas nós não estamos diferentes. Nós somos parecidos com as pessoas. A mesma depressão que a pessoa tem lá fora, as pessoas têm aqui dentro. As mesmas crises de ansiedade, ao ponto de tomar ansiolítico que as pessoas do mundo tomam, os cristãos também tomam. O mesmo comprimidinho que você precisa tomar antes de dormir, que as pessoas lá de fora tomam antes de dormir, porque se não tomar aquele comprimido ela não consegue dormir. Muitos aqui também precisam tomar o comprimido antes de dormir, senão não dorme. Agora, se você se conforma com isso e acha normal, o problema é seu. Mas, quando eu li esse livro, é muito mais forte do que isso. O Deus que eu acredito é muito mais poderoso do que isso. Agora, você que decide se para você está bom viver assim ou não. Porque a gente tem que, quando a gente vai para o cristianismo, a gente entende que a cruz é algo assim, que não vai impedir da gente ter aflições no mundo. A Bíblia diz: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, que vocês vencerão o mundo. Nós venceremos o mundo. Mas desse jeito que as pessoas estão vivendo, não é esse tipo de aflição que Cristo estava dizendo. Essas aflições, não é essas aflições, as aflições que ele estava dizendo era perseguição por causa do nome dele, era as pessoas te perseguirem, era as pessoas não queriam ouvir o que você tem para falar, é as pessoas se lançarem ao pecado, e você tem que ver isso e não se conformar. É essas aflições que nós passaríamos, mas não essas aflições que o povo de Deus está passando. Essas aflições, quem teria que passar é o mundo, não a gente. Não a gente. Essas aflições já foram vencidas na cruz. Já foi massacrado no madeiro. Você acha que as pessoas não olham para a sua vida? Você acha que as pessoas de fora não olham para a sua vida? Você acha que ela não olha o seu comportamento? A forma como você pensa e a forma como você age? Porque a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Cheio do quê? Através de como as pessoas conversam, eu consigo determinar que o coração dela está cheio. Quando eu vou dar atendimento para as pessoas e elas começam a contar as coisas para mim, eu consigo determinar muitas das vezes qual a raiz do problema. Porque através das coisas que ela vai contando para mim, eu já vou entendendo como ela está pensando. Eu já vou entendendo como ela vai pensando. Daí eu tenho que tratar, não é a língua dela que liberou, eu tenho que tratar a mente dela primeiro. Então, através do linguajar das pessoas, você consegue determinar muitas coisas através de uma conversa. Através de uma conversa, você consegue determinar se alguém é cristão ou às vezes não é. Através de uma conversa, você consegue determinar se a pessoa está triste, se ela está ferida, se ela está depressiva, se ela está com medo. Através de uma conversa. Porque a boca fala que o coração está cheio. E isso vai condicionar a você viver. Se você pensa que você é pobre, você sempre vai ser pobre. Agora, se você nasceu em um ambiente sem recurso e você começa a modificar a sua forma de pensar e já começa a pensar que você é rico e que Deus vai te dar alguma ideia, alguma coisa para mudar a situação da sua vida e você vai ser rico, pode ter certeza que Ele vai te dar uma ideia para você ganhar dinheiro. Porque a pobreza ela não é a falta de recurso, ela é a falta de uma ideia. Ela é falta de ideias. Porque tem muita gente ganhando dinheiro aí com ideias que você nem imagina, mas que simplesmente
simplesmente elas acreditaram e colocaram em prática. Mas para elas acreditarem, elas tiveram que mudar a forma de pensar, positivar aquilo, otimizar aquilo, para que ela tenha força para poder agir e colocar a sua ideia em prática. Porque você tem ideia, é muito bom, mas uma ideia melhor ainda é você colocar em prática a sua ideia. Mas para você colocar em prática a sua ideia, você precisa estar muito preparado. Por isso que eu disse a princípio a respeito do bilionário: se ele perdesse tudo agora, em pouco tempo ele conseguiria ser bilionário. Porque para ele ter sido bilionário antes, ele precisou mudar muita coisa. Ele precisou mudar muitos hábitos de acordar cedo, hábitos de trabalhar muito, hábitos de condicionar a sua mente a sempre pensar positivo. Porque sempre quando você vai colocar uma ideia em prática, primeiramente vai acontecer muitas coisas erradas primeiro, e você tem que estar preparado para que quando as coisas difíceis acontecerem no meio da sua ideia, você não desistir, mas continuar acreditando que ela vai dar certo. Porque o desejo de Deus não é que as pessoas vivam mal, pelo contrário, Ele quer que as pessoas vivam bem. Mas, infelizmente, Ele só pode dar de acordo com aquilo que está aos seus pensamentos. Porque Ele esquadrinha, porque aqui eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Se você pensar coisas boas, o seu proceder vai ser bom. E o seu resultado vai ser o quê? Bom. Deus vai conceder a você. Se os seus pensamentos forem ruins, você vai condicionar atitudes ruins. E o fruto daquilo que você vai comer não vai ser bom. Prisões da alma. Pessoas aprisionadas em regiões de cativeiro, cativeiros espirituais. Todo mundo está sujeito a isso, porque essa é uma das ferramentas que o diabo mais usa. Já usou contra a minha vida, às vezes tenta usar. Muitas das vezes, na hora que eu vejo, eu tenho cativeiro. Eu já me parei muitas vezes. Eu tenho que me analisar, porque tem vezes que eu paro para analisar a minha vida e falo, não, isso aqui eu tenho um cativeiro, eu preciso lançar fora isso aqui o mais rápido possível, senão eu vou tomar uma decisão errada. Então isso é com todos. Se Davi tivesse mantido o pensamento dele cativo e obediência ao Senhor, ele não estava no terraço olhando a mulher do amigo dele, mas ele estava no terraço de bobeira, pensando na morte da bezerra. Daí ele olhou a mulher do amigo dele, era uma das mais bonitas que tinha, estava se banhando. Ele olhou para ela e sentiu desejo. Daí ele saiu do terraço, deixou aquele desejo entrar no coração. Ele começou a pensar naquela mulher, a tal ponto dele falar para ele: traga aquela mulher até aqui. Daí a mulher foi até ele. Ela era casada com um amigo dele, e ele teve relação com ela, e ela concebeu, e ela ficou grávida. E quando ele soube que ela ficou grávida, ele tinha que fazer algo que parecesse que não fosse ele que engravidou. Então ele chamou o marido dela, Urias, da guerra, para ficar no palácio. Você não vem tirar uns dias de folga, vem aqui, fica com a tua mulher. Em outras palavras, ele veio rápido, então ele vai ter relação com a mulher dele. E é só que ela já está grávida, só que daí eles vão imaginar que engravidou dele, não de mim. Só que daí ele
ele não quis ficar com a mulher dele, porque ele era tão amigo do rei que ele queria ficar protegendo o rei, ele queria continuar na guarda protegendo o rei. Daí o rei deu vinho para ele, mas mesmo assim embriagou, mas mesmo assim ele não quis deitar com a sua mulher. Daí depois ele voltou para a guerra. O que Davi fez? Mandou uma carta para Joabe e fala assim: coloca Urias na frente da guerra, no lugar mais perigoso, para que seja morto. Daí Urias foi colocado na frente da batalha, no lugar onde ele sabia que a tendência dele morrer seria grande. E ele foi, atiraram uma flecha dele e ele morreu. E ele era o rei Davi, mas por causa de um deslize da mente dele, olha o que ele cometeu. Ele cometeu um adultério, e não só isso, ele matou o rapaz. Ele matou o rapaz. O pecado do adultério não foi pior do que a morte do rapaz. Só que Deus viu, e Deus o confrontou. E quando Deus o confrontou, ele chamou Natã, profeta, chegou até Davi, porque Davi estava normal, como se nada tivesse acontecido. Ele deitou com a mulher do cara, engravidou ela, mandou matar ele, estava normal. Daí chega Natã para confrontá-lo. Você sabe o versículo que fala sobre isso, para eu poder explicar a história? 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és um homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele, a Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Sabe qual que é o mais engraçado disso? Que quando Natã termina de falar, ele libera uma sentença sobre aquele homem da história. Ele libera que seja restituído 4 vezes mais de tudo aquilo que aquele homem tinha feito de mal. Só que o homem da história, ele não sabia, era ele. Só que ele tinha liberado. 4 coisas aconteceram. O filho dele com a mulher morreu. O outro filho dele teve relação sexual com a própria mulher. 2. O outro filho, que é irmã da mulher, da filha dele, que foi violentada sexualmente, tomou as dores, e depois de 2 anos ele matou o próprio irmão que violentou da irmã. E depois esse homem se rebelou contra o próprio reino do pai. 4 coisas aconteceram por causa da palavra liberada, porque ele liberou aquelas sentenças sobre aquele homem, e era sobre ele mesmo. Mas primeiro, ele pensou, ele olhou a mulher, maquinou o pensamento, concebeu o
liberou a palavra e as consequências vieram. Não existe maldição sem causa. Se Deus cobrou o pecado do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quanto mais humilde o teu. Santo Deus. Quanto mais humilde o teu. Mas tudo acontece como? Mente do Espírito dentro do seu coração. O coração do homem é enganoso. Ele é enganoso. Mas você pode mudar essa situação e tornar ele um pouco mais confiável. Se você mudar a sua forma de pensar em relação a tudo, a Deus, a sua espiritualidade, a sua casa, a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua família, destruindo o sofisma e todo conhecimento contra a vontade de Deus, utilizando as suas armas que não são carnais, mas